O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, o profeta Oséias, como todos os profetas, sucessores de Oséias, anunciaram a palavra de Deus ao seu povo, a Israel, que se tinha afastado da vontade de Deus, que se tinha levado pelas práticas pagãs, construindo altares e adorando Deus pagãos, isto é, os ídolos. Diante de tantas infidelidades do povo, Oséias anuncia a mensagem do Deus que é amor e misericordioso. Oséias é muito indignado, é muito frustrado diante destas infidelidades do povo. Toda a sua pregação está voltada para revelar o Deus amor. O amor de Deus é infinito. Ele nos convida, todos nós, a aproveitar desse tempo para voltarmos ao Senhor, assim como Ele convidou ao povo de Israel de buscar o Senhor, porque todo o tempo é tempo favorável para buscar o Senhor. Oséias disse: é tempo de procurar o Senhor até que Ele venha e derrame a justiça em vós. É hoje, é nesta manhã, é nesse dia de hoje que o Senhor está renovando esse convite a cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, de deixar os caminhos da injustiça, de deixar os caminhos que não conduzem a algum lugar, em nenhum lugar, e buscarmos o Senhor, porque é tempo, e todo tempo é tempo favorável para buscar o Senhor. E nós o encontramos na sua palavra,
quando meditamos esta palavra, quando nos alimentamos com esta palavra da vida, nós o encontramos na nossa vida de oração, quando nos deixarmos conduzir pela sua vontade. Nós o encontramos aqui, neste altar, à mesa da Eucaristia, quando nós nos aproximamos do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, assim como o profeta Oséias falou a seus irmãos naquele tempo, hoje esta palavra de Deus está nos convidando a buscar o Senhor. Este é o tempo favorável, como diz o apóstolo Paulo. Abandonar os caminhos do Senhor é se afastar da sua vontade. Portanto, nós somos convidados hoje a amolecer o nosso coração para voltarmos no caminho que nos aproxima de Jesus, para voltarmos no caminho da justiça e nós alcançarmos a vida, alcançarmos a misericórdia. Buscar, portanto, o Senhor é seguir a sua vontade diariamente. A vida cristã requer de nós uma constância. Não é para buscar o Senhor hoje e amanhã vai esquecer. Não, é todo dia que nós devemos buscar ao Senhor. E no Evangelho de hoje, São Mateus nos apresenta essa missão que Jesus está cumprindo, associar os homens fracos, mas capacitados à missão de salvar a humanidade. Jesus está chamando os discípulos. Jesus está investindo os discípulos do poder, de força, para curar, para expulsar as forças negativas. E todos nós, cristãos, cristãs, fomos associados a esse chamado, a esta missão de Jesus. Jesus chamou a cada um dos seus discípulos pelo próprio nome. Ele mudou até alguns nomes desses discípulos, como Pedro, Simão, que será chamado Pedro, devido à missão que ele vai cumprir, devido a um programa de vida que ele vai seguir. E Jesus, quando chama, ele capacita, mas chama pessoas humanas, pessoas fracas, pessoas caracterizadas pelas suas fragilidades. Mas uma vez que a pessoa aceitar o convite de Jesus, a partir daquele momento, o próprio Deus vai capacitar. Jesus conhece o coração de cada um daqueles que ele chamou. Já São Mateus, apresentando o elenco dos 12, vai dizer que tem um que será o traidor. E Jesus sabia muito bem disso. E isto mostra o quanto as limitações de cada pessoa não são um empecilho para o chamado de Deus. O que se espera de nós é a conversão, converter-nos, deixar os caminhos que não conduzam em nenhum lugar e seguir esse chamado de Deus. O profeta Oséias já nos chamou a seguir esse caminho de Deus, a procurar o Senhor e para que Ele derrame sobre nós a justiça. E então, responder a esse chamado de Deus é também entrar nesse plano. O nome é uma vocação, é um plano.
às vezes nós não damos muita importância a essas escolhas de nome. Algumas pessoas hoje atribuem os nomes, talvez somente pelo gosto, porque tem uma boa sonorização nos ouvidos, e aí pronto vai dizer: meu filho será chamado fulano, minha filha será chamada fulano. Mas quando pergunta, mas o que significa esse nome? Não sei. Acho que é bonito, então eu dei. O nome é um programa de vida. Hoje estamos celebrando a festa de São Bento. A antífona de hoje, na liturgia das horas, diz que São Bento foi bendito pelo nome e pela missão. E isto mostra que os nomes que nós atribuímos aos nossos filhos e filhas devem ter um sentido, para que a pessoa possa então prosseguir aquele sentido, aquele significado e cumprir esta missão. O nome é a pessoa. Devemos aprender a chamar bem as pessoas. E também Jesus nos mostra esse exemplo. Chamar cada um pelo nome significa estreitar a amizade, a proximidade com aquela pessoa. O próprio Senhor diz: eu não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo meus amigos, porque eu vos revelei os segredos do meu Pai. Então, quando nós somos chamados por Jesus, nós entramos nesta intimidade para com Ele, e nós devemos então permanecer. Devemos permanecer nesta intimidade, nesta amizade que o Senhor Jesus quer estabelecer entre nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, poderíamos até fazer uma releitura desse evangelho de hoje. Esta releitura, cada um deveria colocar o seu nome, encaixar o seu nome nesse elenco dos apóstolos e confiar uma missão, um propósito que ele vai realizar. Mas cuidado, essa missão deve ser uma missão coerente com a vontade de Deus, porque percebemos que neste evangelho tem um que se chama Judas Iscariotes, e São Mateus acrescenta dizendo: aquele que se tornou o traidor. Por favor, quando for para fazer a releitura desse evangelho de hoje, não coloque o seu nome no lugar de Judas. Não seja infiel, mas procure de viver sempre, procuremos de viver sempre esta fidelidade para com o Senhor Deus. Correspondamos à missão que Deus nos confiou para que o seu evangelho seja anunciado. O conteúdo da mensagem de Jesus é proclamar que o reino de Deus está próximo. Por isso, no início desse dia de hoje, vamos somar as energias e forças com esta missão, proclamar aos nossos irmãos e irmãs que o reino de Deus está próximo. Esse reino estará mais próximo de nós quando nos dedicarmos a viver na justiça, quando nos dedicarmos a viver na fidelidade, quando nos dedicarmos a viver no amor. Sejamos hoje discípulos fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo, ao exemplo do santo que estamos celebrando hoje, São Bento, que nossa vida também seja agradável ao Senhor Deus. Vamos rezar pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazaré, para que ela interceda por nós, que sejamos discípulos segundo o coração
do seu Filho Jesus Cristo. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.